E galera, o Dudu conversou com a Ioná sobre a estratégia que vai acontecer hoje. Ele não entrou em muitos detalhes, vamos dizer assim, com ela, mas ele falou para ela quem que eles vão votar, como é que a roça vai ser formada. Inclusive, o Dudu, ele tem um pé atrás com todo mundo. Além dele conversar com a Ioná, ele já conversou com a Saori, porque se o Chay ia votar nela, ele já instruiu ela como é que ele vai usar uma coisa contra o Shaya. Então ele é um pé atrás com todo mundo. E aí eles também cogitaram uma roça que pode ir quatro do grupinho. Tá? Vou te explicar isso aí também, a conversa entre eles. Além disso, o Shaya mentiu pro Dudu e pro Wallace. É isso mesmo. Vou te falar o que é que ele mentiu pra ele. Então, ó, já vem chegando, deixando o teu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho pra você não perder nada. Bom, o Will disse que o Shaya vai proteger a Michelle com o poder do Lampião, né? Pra fazer o papel de bom moço, pro Brasil achar que ele mudou depois de 36 anos, falando, né, do que aconteceu com a ex dele. E aí, pessoal, pra confirmar isso, o Shaya contou pro Creu e pro Toninho que ele mentiu, que ele falou uma coisa pro Dudu e falou outra pro Wallace. Ele falou que pro Wallace, ele disse que o poder ele ia dar ou pra Michelle ou pro próprio Wallace. E pro Dudu, ele falou que ele ia dar ou pro Dudu, ou pro Wallace, ou pra Michelle. Mas aí ele falou que é óbvio que ele vai dar o poder pra Michelle. E aí ele diz que só se for uma bomba que ele dá pra outra pessoa. Só se for uma coisa do tipo assim, ah, tá na roça, tá na baia, tipo isso. Aí ele vai dar pra uma outra pessoa. Mas se não, é pra Michelle. Decidiram fazer alguma coisa, né, pessoal? Esse Shaya do nada decidiu que ele vai ser lembrado como estrategista da Fazenda. Ele falou. Ele falou que o Brasil não quer ver só pancadaria, porradaria, não sei o quê, não. O Brasil quer ver estratégia. E eu vou falar pra você, eu tô feliz que esse povo tá jogando. Maravilha. Bom, aí ele continuou falando, né, que ele mentiu pro Dudu que ele vai dar o poder pra Michelle. Muitas pessoas estão pedindo o cancelamento do poder porque ele falou isso já pro Creu e também pro Toninho e falou pro Dudu também. Então ele falou, se depender de um poder que eu ver que uma pessoa vai usar disso, vai fazer aquilo, eu vou dar pra um, vou dar pra outro. Ele começou a falar pra quem que ele daria. E no ano passado, o pessoal tá comparando com o do Sacha, que foi cancelado, quando ele combinou com a Larissa que se desse com o poder com a mão direita era uma coisa, se desse com a mão esquerda era outra coisa. Não sei se vai ser cancelado, não sei se isso é motivo para ser cancelado, mas enfim. Falando em amor, em Michelle e Shaya, tá lá os dois, olha que bonitinho, preparando o almoço. E o Dudu, pessoal, o Dudu ele acha, para começo de conversa, o Dudu ele não prestou atenção no que o Toninho falou. O Toninho ontem soltou para ele que o Matheus ia indicar a Saori, porque o Shaya não contou para ele por respeito, segundo ele, segundo o Shaya, por respeito ao Matheus, porque o Matheus pediu para ele não contar para ninguém. E aí, na hora que os dois saem da academia, o Dudu vem falar uma coisa com o Toninho, e aí o Toninho fala, né, que ele vai pra roça, que ele quer sobrar no Resta 1, e ele falou assim que pode ser que ou ele ou a Saori vença a prova, revelando assim a indicação do Matheus, mas o Dudu não conseguiu pegar. O Dudu ainda acha que pode ser que o Matheus não indique a Saori. E aí ele conversou com a Saori uma estratégia que se o Matheus não indicar a Saori, indicar outra pessoa, é para e o Shaya votar nela, ela botou uma estratégia. Ele falou, né, que pode ser que as pessoas vão nela, porque o próprio Wallace já falou sobre isso. A outra pessoa que falou sobre isso também foi a Carol. A Carol falou que a opção dela primária é a moça, a Saori. Ela também disse que não quer votar na Tamires pela situação da Gabi. Ela acha que pode ser uma coisa assim que não é muito interessante de votar nela. E talvez ela pode votar ali numa pessoa que ela não queria votar. Só que essa Ori vai ser indicada pelo fazendeiro. Ele já bateu o martelo quanto a isso. Né? Ele já está decidido, já até treinou discurso.
mas o Dudu tá preparando ali a moça se caso ela for votada, tá? A própria Carol falou que a primeira opção dela é a Saori. Só se a Saori não estiver na roça, que ela vai ver quem ela vai votar. Aí o Dudu falou que se o Shaya votar nela, ele falou a seguinte coisa, ó, pro Lampião, ele, no caso o Shaya, me deu alguns nomes, por exemplo, o Nizam. E aí ele disse que vai usar para poder colocar o Nizam pra roça, né? Ou então vai votar nele na roça. Então, se você quiser quebrar ele, se caso o pessoal votar nela, é para ele falar, num minuto que ela tiver para poder falar lá, falar que o rapaz, o Shaya, ia votar no Nizam e agora tá associando a ele para votar nela. Porque o Dudu tá pensando que pode ser que eles façam uma jogada lá, que ao invés do Matheus indicar a Saori, o Matheus indica uma outra pessoa, e além de indicar outra pessoa, o pessoal se una lá para indicar a Saori também. Tá entendendo? O Dudu até chegou a falar agora há pouco com a Ioná que ele sobre uma roça que poderia ser com 4 do grupinho. Já já eu vou falar sobre isso pra você, tá bom? Bom, aí ela falou, aí ele falou, né, para poder usar isso contra ele. Ela não falou se vai usar ou se não, mas ela falou obrigado. Isso não vai acontecer, porque o Matheus de fato vai indicar a Saori. Aí a Ioná e o Dudu estavam especulando a roça e o Dudu estava falando que o voto da casa tem que ser no Nizam. Mas ele acha ali que outras pessoas que pode ser do grupo que pode ir também é a Saori, a Tamires e o Shaya. A Ioná falou a seguinte coisa, ó, qual é a segunda opção para o grupo de lá? Caso a Saori vai pelo fazendeiro. Aí o Dudu falou que provavelmente deve ser a Tamires. Aí a Ioná falou assim que a Duda já tá na baia e a Duda provavelmente vai votar junto com o grupão. Aí o Dudu falou que deve ser Saori, Tamires e Shaya. Tá. Aí a Ioná falou assim, ó, vamos supor que o fazendeiro bote a Tamires. Aí eles vão na Saori. Só que eles não são maioria, a maioria é no Nizam. Aí o Dudu começou a contar voto ali com a Ioná. E falou que o voto da Duda seria decisivo. Mas ela é besta, ela até falou assim, mas ela é besta e não quer votar no Nizam. Porque eles falaram que se a Carol e a Kate se juntar para ir na Tamires, vai empatar 9-9. Né? Pode bagunçar isso aí. Ele falou que essa aí pode bagunçar tudo aí. E a Duda é a que sobra. E se ela votar ali junto com o grupinho, seria decisivo para poder mandar o Nizam para a roça. Só que a Carol falou hoje de manhã que ela não está muito afim de ir na Tamires. E o Shaya falou que sobre a Kate ele consegue ali, o Wallace consegue convencer ela ali, porque os dois continuam conversando por mais que não joga junto ainda, não joga junto mais. Bom, e aí eles estavam contando um voto que pode ser que empate a votação. Gente, a roça de hoje, eu não perco por nada. Tá vendo? Muita gente fica assim, nossa, Edu, que jogo sujo desse Matheus, desse Shaya. Gente, só estamos empolgados para essa roça porque eles estão fazendo essa movimentação. Não é porque o Fabiano tá dormindo no sofá. Não é porque o Toninho tá peidando na sala. É porque os caras estão movimentando o jogo. Maravilhoso. Eu queria que aquela Michelle fosse para a roça para ela sair. Infelizmente, provavelmente ela não vai. O Nizam deve puxar a Duda. Mas eu queria que a Michelle fosse para a roça e ela perdesse a pauta do fazendeiro e fosse eliminada. Porque a Michelle, gente, convenhamos, dá sono de ouvir a Michelle na dinâmica de apontamento. Com todo o respeito do mundo. Não pela voz dela nem por nada, mas porque ela é planta. Ela não tem nada, não faz nada, a não ser cozinhar e dividir as comidas. Enfim. Bom, aí continuando, a Ioná falou que a Saori é muito saboneteira. E que essas meninas ficam fazendo drama. Aí ela falou, vai pra luta, caramba. Ontem, depois que eu saí da academia, a gente arrumou aquele triplex na cabeça dela. Pra quem não viu, ficou a Ioná e o Dudu perguntando pra Saori por que ela ficou com dó de ter indicado o Gui na eliminação dele, né? E aí ela falou que ela chorou porque o Gui saiu. Ela passou a noite todinha falando disso na cozinha, se justificando para Tamires
ir pra Duda, falou a Ioná. Aí ela falou que ela ficou chorando porque o Gui saiu, depois que indicou o Gui, eles conversaram, e aí ela disse que se arrependeu de ter colocado o Gui. Eu lembro disso, que ela falou que deveria colocar outra pessoa. Aí ela disse que estava chorando porque a Duda chamou ela de burra. Diz a Ioná que a Duda não chamou não, que é mentira. Aí o Dudu falou que até ela mesmo sabe que ela errou. Aí a Ioná falou assim, ó, até ela sabe. Aí ficou se justificando pra Tamires e com a Duda, e eu lá embaixo da mesa ouvindo tudo, falou a Ioná. Tá vendo? Desde o primeiro dia a moça já tava ali, ó, colhendo as coisas pra poder, né, ficar ali por dentro das coisas. Meu Deus do céu. Bom, aí, pessoal, o Dudu chegou a falar que já pensou uma roça com 4 pessoas do grupinho? Né? A Ioná falou, né, que se a Sassá fosse pelo fazendeiro, e aí a Tamires pela casa, e, aliás, o fazendeiro fosse na Tamires, a Saori pela casa, aí a Saori puxaria ali, talvez, a Michele, e por último ficaria, sobraria a Ioná. Ela chegou a falar assim, aí por último sobraria eu. Já pensou? Falou a Ioná. A Ioná já tá achando que ela vai sobrar, tá, pessoal? A Ioná já tá assim. Detalhe que quem vai sobrar, provavelmente, pela estratégia do Chaya lá, é o Toninho. Apesar que hoje de manhã, o Chaya tá tentando de todas as formas não deixar o Toninho sobrar. O Chaya quer que outra pessoa sobre no lugar do Toninho, tá? Eu acho que é o Wallace que ele tá tentando convencer, mas ele não quer que o Toninho sobre. Essa é a ideia do rapaz, tá? E aí o Dudu nessa brincadeira chegou até a falar, já pensou 4 de nós na roça? Aí a Ioná falou, vai que vai. Difícil, muito difícil, quase que impossível. Porque mesmo que acontecesse essa traição toda, mesmo de tudo, ainda teríamos o puxado da baia normalmente, que o indicado da casa ia puxar, né? Mas aí ia sobrar, por exemplo, a Ioná ia vetar a pessoa do outro grupo, então ia ser 2 contra 1. E 3 do grupinho pra roça é muito difícil. A não ser que a pessoa consiga pegar um poder do Lampião, o fazendeiro, e este poder mexa de tudo. Aí sim. Bom, aí, pessoal, na dispensa, o Dudu disse que a Saori, né, aliás, disse pra Saori que acreditou que a Carol e a Kate irão votar na Pioa junto com o outro grupo, né? Ele chegou a falar com ela que vai dar quase um empate, vai dar 8-10 ali, e tem também a Duda, que é a única que pode decidir o programa hoje. Gente, a Duda, hoje, ela é a decisora da noite de hoje. Tá. Bom, aí o Dudu falou, ó, não vamos ter 10 não, porque a Michele parece que, né, pra se proteger da baia, não vai votar no Nizam, porque se ele for pra rocha, puxa ela. E aí ele falou, aí já cai pra 9, aí já empata, né, o voto ali. Aí já vai desempatar é o fazendeiro, que é o Matheus. Tava ali o Dudu cogitando. Mas provavelmente não, pessoal. Provavelmente é o Nizam que vai para essa roça mesmo. Eu acho que quando todo mundo vê todo mundo indo no Nizam, o grupinho, o grupo do sofá, a Carol tá cogitando também, é perigoso a galera ir pra cima do Nizam com tudo, tá? Aí a Tamires vai ter alguns votos, mas no final acredito eu que o Nizam vai pra roça. Acho difícil dessa roça não ser Saori, Nizam, aí pode ser Dudu ou Duda, eu acho que é a Duda, e sobrar Toninho. O Nizam vai ser Vetalho e vai pra roça. Toninho, para outro fazendeiro, Toninho, a Duda e a Saori. E a Saori tem a maior chance de vencer a prova porque ela é boa de prova, né? Vamos ver. No mais, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar teu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, pra você não perder nada. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.